Oi! Como sempre, eu gostaria de iniciar o vídeo hoje agradecendo a todo mundo que vem se inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like, compartilha os vídeos. Muito obrigado, afinal de contas é graças a vocês que o canal vem sempre crescendo. E semana passada eu disse para vocês que faria um vídeo falando sobre planta de semente, plantas, mudas de galhos e enxertos. Eu fiz um vídeo depois respondendo algumas perguntas para vocês. Infelizmente, eu sou um cara muito tagarela, né? Eu falo muito. Então o vídeo acabou ficando muito longo e eu acabei deixando passar muita coisa. E acabei só respondendo as perguntas que foram feitas. Para compensar, eu resolvi dividir em 3 vídeos separados, né? Fazer 3 gravações separadas. Uma sobre plantas enxertadas, um sobre mudas de galhos e hoje só sobre mudas de sementes. Porque assim fica mais fácil, os vídeos ficam tão curtos e não fica aquela coisa, ah, você fala demais, aquela coisa toda. É bom lembrar que eu falo demais porque é bom explicar direito, é bom, né, você ter cuidado na hora de falar, porque não adianta nada você fazer um vídeo rápido, um vídeo que você mostra a sua planta lá e no final das contas você não aprendeu absolutamente nada, né? É complicado. Então hoje nós vamos falar sobre plantas de semente. Provavelmente a melhor escolha para quem gosta de, como eu, mexer nas plantas, né? Mexer em raiz e tudo mais. E as plantas de semente, elas têm algumas vantagens com relação às outras plantas. A principal vantagem, o que mais aparece em qualquer planta de semente, é o Caudex. Então eu vou mostrar para vocês, porque muita gente fica falando, ah, você tem cada planta linda, né? Você faz cada trabalho interessante, cada trabalho lindo nas suas plantas. E aí, onde é que você tira essa ideia e tudo mais? Eu não sou muito criativo não, tá gente? De vez em quando bate uma inspiração. Mas muitas das minhas plantas, eu vi fotos, eu vi imagens, eu vi alguns vídeos de plantas de fora do país, de concursos, e foram essas fotos, essas imagens que me inspiraram a fazer algumas plantas. Então vou mostrar para vocês algumas plantas minhas e depois a foto das plantas que me inspiraram a fazer essa planta. E depois vocês botam aí no comentário o que é que vocês acharam, né? Se está parecido, se está legal, se ficou interessante ou não o trabalho. Então vejam aí algumas fotos. O principal intuito dessas fotos é mostrar para vocês que existe uma grande gama de possibilidades nas rosas do deserto, né? Você mexer com as raízes, mexer nos galhos, permite que você tenha os formatos e os desenhos mais exóticos possíveis na rosa do deserto. A rosa do deserto é uma planta que, quando vem de semente, mesmo que você não faça nada, né? Você apenas levante o caudex ali uma vez por ano, levante as raízes uma vez por ano, você já vai ter um desenho natural muito bonito. Você nunca vai ter uma rosa do deserto igual a outra. Eu sempre digo assim, muita gente me pergunta e eu sempre falo a mesma coisa. Você cuidar de uma planta da semente, você ter uma planta com caudas, com trabalho de raiz, alguma coisa, é como construir um castelo. Você demora muito tempo, você demora séculos, né, para construir um castelo, para construir uma pirâmide, por exemplo. E você vai demorar muitos anos para ter uma planta com um caudex exuberante, um caudex bem trabalhado, uma planta muito bonita. E ninguém nunca vai ter uma planta igual à sua. Quando você trata das flores, tem aquela coisa, a planta pode ser enxertada.
né? Você pode, se você quiser, como eu disse para um amigo meu, se você quiser todo ano você vai lá, corta e bota um enxerto diferente e todo ano você vai ter uma planta com uma cor diferente. Por isso que eu digo, você enxertar a planta é como você pintar a sua casa, fica muito bonito. Cuidar da raiz, cuidar do caudex é como construir um castelo. Demora muito tempo, dá muito trabalho, mas o resultado é incrível e é um resultado que vai ficar por séculos. Então, deixando de lado essa minha paixão por trabalhar a planta, deixando de lado essa questão de gostar muito de planta de semente, é bom lembrar que plantas de semente são frutos do cruzamento, né, entre rosas do deserto. Você pegar o pólen de uma flor e colocar em outra planta com outra flor. Quando você faz a polinização, isso é chamado de polinização cruzada, tá? A autopolinização é quando você pega o pólen de uma flor e coloca na flor da mesma planta. Então você tem uma autopolinização, que geralmente ela vai gerar muito menos sementes, tá bom? A quantidade de sementes que você vai conseguir é bem menor. A grande vantagem da polinização cruzada é você ter plantas mais fortes, plantas mais resistentes e plantas que vão ter características de ambos os pais. É através da polinização cruzada, né, através desse tipo de polinização, que você consegue sementes de flores diferentes, de cores diferentes, tamanhos e formas. Uma coisa interessante, normalmente a gente chama rosas deserto de quando são de duas espécies, né, de dois tipos diferentes. Por exemplo, você tem um arábico e uma somalense, um arábico e uma boêmia, a gente costuma chamar de híbridas. Botanicamente falando, tá? Se você levar em consideração só a parte botânica, só é considerada a rosa do deserto, a Adênio obeso, ela é considerada a única espécie de rosa do deserto. Deixa eu explicar antes que você comece a dizer, não, não é assim não, tal, eu vi que tem mais de 11 espécies, aquela coisa toda. Só para eu explicar. Botanicamente falando, o único representante do gênero Adênio é Adênio obeso. As somalenses, arábicos, suaiscum, bohemian e todas as outras que existem, elas são consideradas subespécies. Isso quer dizer o quê? Quando você for procurar um trabalho acadêmico sobre rosas do deserto, mesmo que seja sobre arábicum, por exemplo, ele vai se referir a ela como Adênio obeso. Se ele for classificar, ele vai colocar Adênio obeso arábicum, porque ela é botanicamente considerada uma subespécie. Vamos para dar um exemplo para você, essa questão de espécie e subespécie. Quem gosta de orquídeas sabe que existem várias espécies. Todas são chamadas de orquídeas, mas quando você não precisa nem ver as flores, você olha um dendróbio, uma phalaenopsis, uma catileia, você não precisa nem ver as flores, você vê que são plantas diferentes. Né? Porque todas são orquídeas, mas são de espécies diferentes. Botanicamente, a diferença entre as rosas do deserto não é tão grande a ponto delas serem consideradas de espécies diferentes. Né? São consideradas subespécies. Já em horticultura, né, que é o fato de você cultivar a planta, você levar a planta para o vaso, fazer o cultivo comercial dessa planta, elas são consideradas hoje, se eu não me engano, são 11 espécies, né? Porque aí cada uma entra como uma espécie diferente. A Adênio somalensis entra como uma, a arábico entra como uma outra espécie, a Crispum agora também está entrando como espécie. Até pouco tempo era uma variedade de somalensis, mas agora entra como uma espécie também. Então existe essa pequena diferença. Não, quando você for encontrar no livro, for pesquisar e tudo mais, você encontra tanto ela como subespécie como espécie. Tá? Botanicamente, é considerada uma única espécie, mas horticulturalmente falando, né, em horticultura, são consideradas espécies separadas. Então, dita essa curiosidade, quando você cruza, por exemplo, você tem a intenção de uma planta alta, você tem a intenção de uma planta de crescimento rápido, aí você cruza, por exemplo, a somalensis com a obeso. Quando você tem a intenção de uma planta menor, mas com um caudex mais redondo, um caudex mais pilar, mais longo, mas que não tenha tanto enraizamento, mas sim postura de caudex. Então você normalmente coloca uma crispo, né? Você faz o cruzamento com uma crispo e por aí vai. O cruzamento é utilizado hoje principalmente para gerar flores. Tá? A rosa do deserto, toda rosa do deserto dupla, como eu já expliquei no outro vídeo, ela veio da Doxon. Né? Por ser uma planta que ela passa essa característica da multipétala, né? De ter outras camadas de pétala, ela passa com muita facilidade. Hoje em dia, a base de quase toda a planta, por exemplo, que é matizada, que é a planta que tem riscada, tem cores diferentes, a base de quase todas elas é a crispo.
porque a Crispo tem essa facilidade de você conseguir colocar cores nela e ela não perder o matizado, ela não perder aqueles riscos que ela tem que as pessoas acham tão interessantes. Só que sempre existe uma consequência por conta disso. A Crispo, ela é uma rosa deserto de porte médio a pequeno. Ela não é uma rosa deserto que cresce muito. Então, consequentemente, plantas geradas pela Crispo, plantas geradas com esse tipo de cruzamento, elas tendem a se tornar rosa deserto um pouco menor. Você nunca vai ter uma rosa deserto de 2 metros, 1,5 metro de flores matizadas, porque a própria genética da Crispo não vai permitir que ela atinja um tamanho tão grande. Em compensação, se você tem uma somalensis, você tem fácil uma planta de 2 metros, 2,5 metros. Então, existe sempre essa questão. Uma outra curiosidade sobre a questão da rosa do deserto e o tal do caudex. Como vocês sabem, só rosas do deserto sementes geram caudex. E o caudex, na verdade, né, a planta ela é caudiciforme. A gente fala caudex porque caudex é a expressão lá fora que é muito comum de ser utilizada. Não está errada, o nome caudex está certo, mas ela é uma planta, tem um caudex porque ela é uma caudiciforme, é o caule avantajado. Na verdade, o caudex só é essa parte aqui da planta. Na verdade, o cáudice, ele só se refere a essa parte que é o caule. Todo aquele resto que a gente, vamos levantar o caudex e tudo mais, na verdade a gente está levantando as raízes da planta. O caudex se refere apenas a isso. Nesse caso, como eu disse, o caudex é só essa parte. Tudo isso aqui foi o alongamento da raiz pivotante, né? Que essa planta é a do alongamento da raiz pivotante. Então, acabou gerando essa ilusão de um caudex mais longo, mas o caudex dela, na verdade, só tem esses 2 dedinhos aqui. Você pode estar se perguntando, eu tenho uma planta de semente, eu comprei de uma semente da internet e tudo mais, e a minha planta é super fininha, ela não tem um caudex tão grande quanto esse seu. E quando eu falar que essa planta tem mais ou menos uns 75 dias, né, quase 80 dias, é que você vai ficar mais espantado ainda. Então, é bom lembrar, como eu falei, a mesma questão da Crispo. Dependendo da genética da planta, dependendo de como a planta veio, ela tem um desenvolvimento de caudex diferente, ela tem um crescimento diferente. Algumas plantas de semente, elas são realmente muito fininhas aqui, né? O crescimento delas é bem alongado e elas têm uma base muito fina. Isso é da genética, principalmente plantas que são coloridas, principalmente plantas multipétalas, porque a intenção delas e a questão do excesso de cruzamento entre plantas de parentes geram plantas que são mais longas, porque elas foram feitas para serem podadas e enxertadas em outras plantas. Então, normalmente se usam plantas arábico, somalense e os seus cruzamentos para gerar cavalos, enquanto se usa plantas de semente com pétalas mais bonitas, com flores mais bonitas, como cavaleiro. Por isso elas são mais longas, tendem a ter uma aparência um pouco menos atraente quando são jovens. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, com as podas e tudo mais, com o trabalho dela, a tendência é ela ficar tão bonita quanto, ter um impacto visual de caudex tão bonito quanto o de qualquer outra rosa do deserto. Claro que ela nunca vai se comparar em tamanho a uma planta de linhagem mais pura, uma planta que tenha vindo de uma ordem obeso, de uma arábico, de uma somalensis, mas ela vai ter um porte suficiente, um porte grande bastante para você se orgulhar da estrutura da sua planta. Eu vou, nos próximos vídeos, isso tudo vai começar em abril, a gente vai começar a ter algumas mudanças aqui no canal, eu vou mostrar para vocês uma sequência de trabalhos com várias plantas, porque afinal de contas a gente tem que, com esse tempo todo já de 2 anos aqui fazendo canal aqui no YouTube, a gente evolui, a gente aprende a como trabalhar, né, como fazer aqui essa questão do vídeo. Então, a partir de abril já vamos ter algumas mudanças. Eu estou selecionando uma grande quantidade de plantas para mostrar para vocês vários trabalhos, várias coisas de cultivo, várias questões de adubação em sequência, né? Porque assim não fica aquela coisa, porque a planta demora meses, né? Às vezes para se recuperar entre um procedimento ou outro. Às vezes para você fertilizar também demora 1 mês até mais. Então, para você ficar sempre mostrando as atualizações toda semana é impossível. Então eu estou colocando pelo menos umas 10 ou 15 plantas. Assim eu vou fazer uma sequência cada semana com uma planta. Então a primeira, quando eu chegar na 10ª planta, a primeira já está recuperada. Então já posso fazer uma atualização. Então vamos começar
a ter essas mudanças para os vídeos se tornarem mais dinâmicos, tá? E ficarem melhores para vocês assistirem, vocês acompanharem, assim como se fosse cada semana um capítulo de uma planta, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!